Obrigado, turminha linda, maravilhosa. Obrigado, Ricardo, Márcio, Dudu, Tânia, Gláucia, Clécia, Inara, Clisman, Ana Tereza. Obrigado. Obrigado. Foi maravilhoso participar desse momento com vocês. Antes da Tânia ir embora, pelo menos para você ouvir isso aqui, né? Hoje a gente comemora o Dia das Mães, então parabéns mais uma vez para a Mãe Maria Cavalcante, para a Gláucia, para a Nayara, para a Cris, que não está aqui, não sei se vai vir. Está lá, para a Inara, para a Clecinha também, parabéns para vocês. Recebam a nossa gratidão, nossas felicitações. Mas não só para as mães, embora seja bem legal que as mães ouçam isso, mas só para você ter uma ideia que o contexto é diferente. Quantos foram abençoados por essa canção que a gente cantou aqui agora? Sério? Então, obrigado. A inspiração é divina mesmo, né? Não tem jeito. Mas eu perguntei isso para te falar uma coisa. Às vezes a gente carrega na vida alguns desafios, alguns conflitos, alguns medos, algumas restrições internas. E eu quero dizer para você que só por essa música ter sido tocada aqui hoje, ter abençoado sua vida, já valeu de alguma forma a composição dela. E eu jamais saberia que hoje, nesse dia aqui que a gente comemora o Dia das Mães, a gente ia cantar essa música que Deus confiou a mim fazê-la e abençoar a sua vida aqui hoje, embora ela venha abençoando muitas pessoas ao longo dos anos. Mais uma vez, por que eu estou falando isso? Porque diante dos desafios da vida, a gente precisa lembrar também que tem gente falando bem de você pelas costas. Não é muito comum a gente ouvir falar, tem muita gente falando mal de você pelas costas, mas vale a pena você lembrar que também tem gente falando bem de você pelas costas. Também tem gente que sorri só de lembrar de você. Acredita nisso? Tem gente que sorri só quando ela se lembra de você. Você faz alguém feliz. Outra coisa, existem pessoas que agradecem a Deus por ter te conhecido. Você acredita nisso? De verdade? Existem pessoas que agradecem a Deus por ter te conhecido. Amém, Tânia? Antes sei, falta mais duas, mais uma. Mais uma vez. Pessoas que guardam com carinho tudo que você já fez por elas. Existem essas pessoas também. Também tem gente que se sente acolhida só de ouvir sua voz. Tem muita gente que se sente acolhida ao ouvir a sua voz. Também tem muita gente que se inspira na forma como você enfrenta a vida. Mais uma vez, tem muita gente que se inspira na forma como você enfrenta a vida. Alguns olhares brilham quando o seu nome é citado. Seu jeito de amar já foi cura para algumas pessoas. Sua maneira, que muitas vezes você mesmo se despreza, dizendo, mas eu sou assim, fulano é assim, a outra pessoa é assim, mas seu jeito de amar já foi cura para algumas pessoas. E seu cuidado marcou mais vidas do que você imagina. Todo o cuidado que você já teve com pessoas, todo o cuidado já marcou muito mais as vidas das pessoas do que você imagina. E tem pessoas que veem em você uma resposta de oração.
Existem pessoas que olham para você, ou quando olham para você, veem em você uma resposta de oração. Tchau, Tânia. Feliz Dia das Mães, que você ainda não é. Mas é mãe de pet. Tchau, Glaucia, você vai também. Você não vai, não? Ah, tá. Tchau, mãe. Para você, feliz. Antes da gente entrar propriamente nas Escrituras, eu vou fazer uma breve reflexão com você, mas eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos no tempo de pagar nosso aluguel já, e também eu acho que esse mês ainda não recebi o boleto, mas possivelmente já deverá vir o valor do IPTU também, tá bom? Eu tenho 2 contas de energia, se alguém se habilitar a pagar, só falar, levantar a mão que eu te entrego para você, tá bom? Uma de 91,91 e outra de 88,28, tá bom? Está aqui comigo. Obrigado. Bom, como hoje é o Dia das Mães, a gente comemora. Para alguns é um dia de muita alegria, para outros de memórias, como sou eu, né, que não tenho mais minha mãe há muitos anos. Mas eu queria falar sobre as Marias, ou sobre as Isabéis, ou sobre as Nayaras, ou sobre as Clécias, ou sobre as Inaras, sobre as outras, mas eu queria fazer uma breve reflexão sobre a Maria, aquela que foi a mãe de Jesus. Quero ler com você em Lucas capítulo 1, do 26 em diante. Lucas 1, do 26 em diante. Lucas 1, 26 diz assim, você pode acompanhar no telão, ou no seu smartphone, ou na sua Bíblia, do jeito que você achar melhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse, salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Preste atenção que tem uma saudação aqui, né, através de um anjo que fala algo para Maria, ela se perturba e se pôs a pensar no que significaria aquela saudação. Vamos lá, próximo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Antes da gente continuar, eu vou já hoje expondo, a Clecinha vai me ajudar ali, a gente vai falar sobre os pontos aqui, recorrendo às Escrituras, seguindo aí. Uma mulher virgem recebe uma palavra, uma saudação de um anjo e diz para ela que ela vai conceber um filho. A concepção de um filho não é muito simples, não é tão claro como a maioria de nós imagina, mesmo as mulheres, até que se tornem mães. A gestação de uma criança não é algo muito simples de ser pensada. A concepção de um filho, ainda mais de uma forma como foi dita para essa mulher chamada Maria, e ele vai falar sobre isso agora, logo aqui na frente. Diz, essa criança será chamada Filho de Deus. Conceber uma criança já não é tarefa fácil. E agora você ouvir a palavra que essa criança que vai ser gerada no seu ventre vai ser chamada de Filho de Deus. Dá para imaginar isso? Puxa vida, que peso, que responsabilidade para essa mulher, hein? Conceber um filho sendo virgem e essa criança ser chamado, o nome
dela vai ser, um dos títulos que ela vai receber é de Filho de Deus. Vamos ver os seguintes, Clécia, por favor, pode. Vamos seguindo aí. Você que nos acompanha pelas redes sociais, nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco também. Se você quiser participar conosco, providencie aí seu suco, ou seu pão, biscoito, ou um pouco de água, não importa. O elemento que importa é a maneira como nós vamos celebrar em memória de Jesus, tá bom? Aí, no versículo 32, o anjo fala para ela assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Próximos. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Olha só, que Maria questiona de alguma maneira o anjo, mas ela obedece. Às vezes nós temos essa forma de questionar algumas coisas em Deus, né? Mas Maria, ela questionou, mas obedeceu. Ela perguntou: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Seguinte, 36. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Antes da gente pular para o próximo, aqui a gente vê a outra mãe, a Isabel. A Isabel já estava grávida, né? Já estava no 6º mês de gravidez. E ela estava grávida, ela era uma pessoa daquelas que as pessoas olhavam para ela e diziam assim: você jamais será mãe, você é estéril. E muitas vezes nós temos, às vezes, algumas, entre aspas, sentenças dos homens para nós, não é verdade? As pessoas dizem: você jamais alcançará tal coisa, você jamais será curado, você jamais será filho, você terá um filho, você jamais alcançará tal coisa. E Isabel, o texto nos demonstra exatamente isso. A outra mãe, Isabel, na sua velhice, com 6 meses de gravidez. E é tão comum, quando o milagre começa a brotar na nossa vida, as pessoas podem falar assim: mas ela é velha, essa gravidez não vai vingar. É muito comum, né? Porque ela já tem uma idade avançada, e são os nossos parâmetros, não é? E Isabel já estava no 6º mês, e essa era uma palavra dita para Maria, para consolar, talvez fortalecer a fé dela, que através do Espírito Santo ela receberia essa ação. Porque para Deus não há nada impossível. Tem outra tradução que diz: para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Só que a gente precisa de atentar para uma coisa: ter uma promessa de Deus é diferente de ouvir algo que um homem ou uma mulher de Deus falou para nós. Tem muita gente que gosta muito da palavra dita pelo homem. Ele esquece de ouvir a palavra dita pelo livro, pelo verbo, por Jesus. E ela gosta de profecia, ela gosta de ouvir aquilo que um homem diz. Então, um homem que ora em línguas, não vou falar homem, mas pode ser uma mulher, né? Principalmente tem muitas profetisas por aí, né? Ela começa a orar em línguas, e aí você acha que aquilo ali é um mistério, uma conexão especial daquela pessoa com Deus, e pode ser, mas muitas vezes não é. E você prefere ouvir a voz de um homem dizendo em nome de Deus do que ouvir a voz do próprio Deus ao seu coração através das Escrituras. Criança, né?
que inclusive fala The Power, The King, que mais? The Power, The Best, The King, não sei o quê. E as pessoas, assim, ignorantes, acham que isso é um mistério da parte de Deus. É simplesmente frases, palavras em inglês que a pessoa não entende muitas vezes e acha que Deus está se manifestando de uma forma tão sobrenatural ali naquele ambiente. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. No versículo seguinte, vamos, Clécia, ao 39, 40 e 41. Vamos. Naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Presta atenção que houve uma saudação do anjo lá atrás, lembra? Agora tem uma saudação, né, de Maria, que ela chega na casa de Isabel e faz uma saudação, e saudou Isabel. Olha só. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Sabe, muitas vezes uma saudação ela pode estremecer o coração das pessoas, para o bem ou para o mal. Essa saudação de Maria, quando chegou na casa de Isabel e saudou a sua parenta, quando ela fez aquela saudação, houve algo diferente. Não foi uma oração em línguas, não foi uma espiritualização de nada, foi uma saudação. Talvez, bom dia Isabel, ou graça e paz Isabel, ou minha linda do Senhor. A Bíblia não se refere, fala que foi uma saudação, e é a saudação que estremece, que a gente acabou de ouvir aqui. Tomara que o Senhor nos leve a compreender que a minha saudação e a sua muitas vezes vai estremecer para o bem a vida de pessoas. Que a minha palavra e a sua palavra possa estremecer o coração de gente que está aflita ao ponto dela receber algo da parte de Deus que vai encorajá-la a seguir e a prosseguir. Essa foi uma saudação, não necessariamente graça e paz, não necessariamente a paz do Senhor, mas uma saudação de gente que tem Deus no coração, gente que tem promessa no coração, gente que guarda a promessa no coração. Foi o que Maria fez, e nessa saudação estava envolvido disso. A palavra que abençoa também. Versículo seguinte, por favor, Clécio. E exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Agora é Isabel, que se estremeceu no ventre, o filho dela, João Batista, estremeceu lá, e ela retorna agora uma palavra de bênção. Olha que coisa linda, né? Quando você tem uma saudação que estremece para o bem a vida das pessoas, possivelmente virá bênção do lado de lá para você. Então, é uma palavra que abençoa, diz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Como essa conexão? Isabel não sabia, pelo menos não havia nenhuma relação ainda que ela pudesse saber, mas foi João Batista ali, algo do Espírito de Deus, algo sobrenatural aconteceu de forma natural. Parece paradoxal falar isso, mas algo natural que se transformou em algo sobrenatural, ou algo sobrenatural que se tornou algo natural, e que tudo foi a mesma coisa. E aí é uma palavra de bênção sobre a vida de Maria, a palavra que abençoa, a palavra bendita. Aí a gente vai ouvir agora, nos versículos seguintes, ela falando algumas coisas, depois ela faz uma oração que alguns denominam de magnificar. E ela diz assim, vamos seguir, tá, Clécio? 43 e seguinte: e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Puxa vida, me lembrei muito da música da Gláucia. Bendita és tu entre as mulheres. Que honra é receber a visita da mãe do meu Senhor.
Gente, que revelação, que coisa maravilhosa isso, quando ela diz isso, né? Receber a mãe do meu Senhor. Seguinte: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Agora, então Maria disse, a gente já cantou muito uma canção, tem algumas canções feitas com essa letra aqui, mas ela diz, então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Seguinte, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Olha aqui, gente, a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. 50 e 51. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Sabe, gente, quando a gente ouve esse cântico de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele fez grandes coisas. Que cântico, que oração, que adoração verdadeira, espontânea, honesta, pura, né, da parte de Maria. Só que a coisa acontece, o tempo passa, a gente recebe promessa de Deus, Maria recebeu, mas Jesus vem a nascer, e Ele é levado ao templo, né, às vezes toda essa beleza da palavra, da bênção, do cântico, da saudação que estremece, às vezes ela é acompanhada de coisas que a gente não gosta muito. E Jesus foi levado ao templo, e no 8º dia, 33 dias após a sua circuncisão, eles foram ao templo. Era a lei de Moisés que dizia que deveria ser o menino circuncidado ao 8º dia, e depois desse tempo aí da circuncisão, 33 dias após a circuncisão, Maria, José e Jesus foram levados ao templo. Quando eles chegaram ao templo, Simeão falou sobre o futuro de Jesus. Lá em Lucas 2, 34 e 35. Eu às vezes fico pensando que tem pessoas que andam pregando em igrejas, as igrejas estão cheias, lotadas, elas não pregam a verdade. Elas pregam sempre o que é conveniente pregar. Olha só, depois de tudo isso que aconteceu, José e Maria vão com Jesus para o templo, e chega lá um homem de Deus, o Simeão, abençoou eles e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Agora já não ficou tão bela, né? A palavra agora já não está muito agradável, né? Poxa, meu filho. Na realidade tem uma tradução que diz que Maria teria seu coração trespassado por causa de seu filho. Poxa, para uma mãe que está com seu filho recém-nascido, com poucos dias de vida, um pouco mais de um mês, ela recebe a palavra de um homem de Deus, de Simeão, dizendo que o coração dela vai ser trespassado por causa do seu filho. Ele estava falando sobre a crucificação de Jesus. É porque muitas vezes a gente só quer ouvir sobre o nosso futuro as coisas boas.
E a gente se esquece que há propósito em todas as coisas que Deus estabeleceu para todos nós, para os nossos filhos. E eu sei que muitas vezes não é muito bom a gente ter um filho, a gente gostaria que o nosso filho ele fosse perfeito em tudo, perfeito fisicamente, perfeito emocionalmente, perfeito espiritualmente, e que profissionalmente ele arrebentasse, que ele fosse longe, que ele conquistasse algumas coisas. E esses dias eu estava trabalhando para um empresário na reforma de uma kitnet no Sudoeste, e ele tem 3 filhos, uma moça, uma mulher, aliás, e dois meninos, 2 rapazes. A moça profissionalmente se deu muito bem, o outro filho se deu muito bem, e o mais novo, aparentemente, aos nossos olhos, não se deu muito bem. Ele é fisioterapeuta e trabalha na área, então não adquiriu tanta grana como os outros adquiriram. E ele fez a relação dos filhos dele, falou: fulano de tal, segundo, ele está com a vida muito boa, muito perfeita, muito consolidada. Ele tem 2 milhões aplicados. Agora acabou de comprar uma parte de uma empresa, assim. E fez alguns relatos a respeito desse segundo filho e da primeira filha, querendo dizer que a situação do mais novo não era uma situação boa. E naquela hora que eu ouvi, o meu filho tal tem 2 milhões de reais aplicados, eu fiquei pensando sobre isso, e eu queria fazer essa reflexão com você. O que significa 2 milhões de reais investidos, aplicados em algum fundo de renda? O que isso significa para o bem de alguém, irmãos? Honestamente. Eu gostaria de ter. Não sei nem se eu gostaria de ter, acho que eu nunca teria, porque eu ia repartindo pelo caminho mesmo. Mas a minha pergunta é só a seguinte: qual garantia que essa pessoa que tem 2 milhões de reais aplicados tem sobre a vida do outro que não teve muito sucesso profissionalmente? Qual a garantia que ele tem? Porque quem tem 2 milhões de reais pode ser acometido por uma enfermidade, imediatamente os 2 milhões de reais não resolver nada. Quem tem 2 milhões de reais não está isento de sofrer um acidente e vir a falecer. Quando eu digo isso, irmãos, eu estou dizendo que muitas vezes nós colocamos a nossa confiança e a nossa forma de olhar a vida, ela é muito diferente da maneira como Deus olha a minha e a sua vida e a vida do outro. A gente não sabe nada, pode ser que esse filho, aparentemente menos próspero, menos bem-sucedido financeiramente, pode ser ele que vai cuidar do pai e da mãe lá na frente e demonstrar um amor que eles não imaginam. Mas a gente tem essa tendência de avaliar as pessoas pelo que elas têm. Meus filhos, eu olho aquele que tem 2 milhões e tem a conduta assim, agora acabou de comprar uma empresa, é sócio de uma empresa bem-sucedida, tal, esse está joia. Aquele outro ali que fez um curso e é fisioterapeuta, a gente não sabe sobre o futuro da gente. Simeão falou sobre o futuro do filho de Maria e disse que Maria teria seu coração trespassado por causa do seu filho. É porque a tradução que a Clécia colocou é NA e tem a RA, revista e atualizada, que fala sobre esse termo aí que é usado, né?
Em Lucas 2, 34, 35, por favor, põe de novo, por favor, Clécio. E eu já estou caminhando para encerrar. Tem a outra tradução aí? Tem? A RA? Revista e atualizada. Aê! Falou com o chefe, né? Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. 35. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que manifestem os pensamentos de muitos corações. Quem gostaria de receber essa palavra da parte de Deus para o seu filho? E saber assim, olha, se coloca no lugar de mãe. Primeiro uma saudação, primeiro uma chegada numa casa que estremeceu João Batista, que estava no ventre. Joias, olha que bênção, isso é de Deus. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, tal. De Deus também. Agora, vem um homem de Deus e falar para mim que eu vou ter a minha alma traspassada por causa do meu filho. Isso não é de Deus, não pode ser de Deus. Será? O problema é que Jesus era um filho que deixava reis perturbados. Lembra de Herodes, quando soube a respeito da vinda, da chegada, do nascimento de Jesus, quando soube que os magos foram visitá-lo, ele se perturbou. Muitas vezes a gente pensar que o nosso filho vai perturbar a vida das pessoas. Não é fácil, né? Maria não havia entendido por completo a identidade ou a missão do filho dela. Muitas vezes nós não conseguimos compreender qual é a identidade, qual é a missão dos nossos filhos. Eu sei que tem mães aqui que já sofreram demais com seus filhos. Possivelmente você, né, mãe? A mãe da Inara, meu cunhado, já deu muito trabalho para minha sogra. Ela tem marcas, posso dizer, indeléveis na alma dela, por causa de um filho que caminhou por um caminho de drogas e trouxe muita ferida emocional. Acho que sexta-feira nós fomos na casa dela e ela comentou com a gente que algo que dói muito no coração, uma das coisas que doía muito no coração dela, e ela citou, é que um dia ele chegou em casa drogado e o pai da Inara não permitiu ele entrar em casa e ele teve que ficar sentado no meio-fio e levar comida para ele comer lá fora. Porque o pai não permitiu o filho, usuário de drogas, entrar dentro de casa. Hoje, esse rapaz tem sido uma bênção na vida da Betel. E do pai, que não o deixou entrar dentro de casa. São os caminhos que a gente não entende, que a gente se surpreende. Hoje o Arthur, irmão da Inara, tem sido um filho super carinhoso com o pai dele, que está numa cama e possivelmente não tem retorno. O pai dela, o pai da Inara. E ele cuida dele com carinho, vai lá, faz a barba dele. Quando a gente se encontra juntos lá onde o pai dele está, a gente percebe toda a ação do carinho dele com o pai, que um dia o desprezou. Os caminhos de Deus. Às vezes é um filho que perturbou tantas pessoas. Jesus perturbou Herodes. O nascimento dele fez isso. Sabe, gente, aí para terminar agora, eu só me lembrei daquele momento. Diante de tudo isso que Maria ouviu, de tudo isso que ela experimentou, eles se encontram numa festa de casamento em Caná da Galileia,
E quando o vinho acaba, a mãe se dirige para o filho Jesus, pedindo para que ele agisse para preservar a família daquela vergonha do vinho ter acabado na festa. E o filho que perturbou, o filho que abençoou, o filho que perturbou bem o coração ou a vida de João Batista no ventre de Isabel, agora é um filho que vai preservar uma família da vergonha de não ter vinho na festa. A gente nunca consegue compreender os caminhos de Deus e muitas vezes nos tornamos aflitos quando a gente ouve algo ou quando a gente sabe algo sobre os nossos filhos. Mamães, fiquem em paz com relação aos seus filhos. Deus tem um plano de paz para eles. Ele é que sabe que pensamentos ele tem a respeito dos seus filhos. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que eles precisam. Aquieta seu coração, mamãe. Deixa com Deus, entrega mesmo para Deus e fica em paz. Amém? Deixa com Deus, deixa com Jesus. Deixa com o Senhor que Ele vai cuidar e fazer o melhor. Você não sabe o que poderá ser o seu filho ou a sua filha ali na frente, mas Deus sabe. Você não sabe o que vai acontecer com seus filhos. Tomara que essa palavra hoje traga paz ao seu coração, para que você como mãe, você como pai também, deixe com Deus. Viu, Max? Se você nos acompanha aí em Sobradinho, deixa com Deus. Deixa a vida do seu filho nas mãos do Senhor e Ele fará o melhor. Para você, mamãe, mais uma vez, que Deus abençoe sua vida. E mesmo quando você perceber coisas que não são muito agradáveis ao seu coração em relação aos seus filhos, permaneça em paz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa porção das Escrituras que nós lemos nessa manhã. Que o Senhor aguarde nosso coração para que a gente tenha um coração sempre dependente do Senhor, guardados em Ti e para Ti. Mais uma vez eu quero orar com os meus aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, consagrando os nossos filhos, entregando eles ao Senhor, pedindo que o Senhor cuide deles, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre do mal e que o Senhor cumpra todo o teu propósito na vida de cada um deles. Que as mães recebam da parte do Senhor alegria e paz nesse Dia das Mães, que não seja só para hoje, que não seja só para esse ano, mas que seja para a vida. Essa paz que excede todo o entendimento possa continuar guardando o coração dessas mamães tão queridas para toda a vida, principalmente as que estão aqui e essas que nos acompanham, como a Edileuza e o Luiz lá em Nova York, como a Bílio e a Rosa lá em Chicago, como outros aqui no Brasil que nos acompanham. Que o Senhor abençoe cada um nesse dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Mais uma vez, muito obrigado, que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, que nós estejamos preparados para entender a vontade do Senhor para a nossa vida, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos celebrar a ceia.